eu não sei ou eu estou inseguro de usar o conhecimento que eu já tenho? Essa é uma excelente pergunta para começarmos. E a imagem que nós temos aqui, ela diz muito sobre essa pergunta. É uma ponte longa, nós não identificamos o que tem no final dela. Apesar da iluminação ali, nós percebemos que o cenário ao redor dela é obscuro, eu não consigo visualizar nada. E o meu ponto é, vou atravessar essa ponte? Quando nós estamos iniciando no mundo dos investimentos, o medo é tão grande, a insegurança é tão grande, que a gente poderia utilizar essa imagem para personificar esse sentimento inicial. A questão é que, atravessando essa ponte, existe todo um universo, todo um mundo completamente novo e cheio das melhores possibilidades para nós. Mas é necessário atravessar a ponte. E talvez mais do que isso, talvez seja necessário destruir essa ponte, para que eu não tenha a opção de voltar. Nós costumamos usar muito a expressão queimar a ponte, significa isso. Enquanto nós tivermos a ponte ali, com a possibilidade de retroagir, de voltar atrás, ou seja, de desistir, enquanto a ponte existir, eu posso desistir. Uma vez que eu destruo a ponte, depois que atravesso, desistir não é mais uma opção. Então eu preciso continuar em frente e fazer com que aquilo dê certo. Hoje nós vamos entender um pouquinho. Nós temos acompanhado aí muitas dúvidas, após os conteúdos de todo o material que nós disponibilizamos na comunidade do investidor, no nosso grupo do Telegram, e eu percebo muito isso. Os questionamentos, as dúvidas, as orientações que me são pedidas no suporte me mostram isso. Não é o não saber. Embora as colocações sejam eu não sei o que fazer, a grande verdade é que se você passou pelas aulas, estudou, aproveitou o suporte à mentoria e tirou as dúvidas, você sabe o que fazer. Você está inseguro e com medo. Então eu vou fazer uma analogia aqui para que a gente entenda. Eu vou utilizar, a gente tem uma aula bastante prática hoje, e eu vou utilizar um print de uma tela que me foi mandado por um dos participantes da comunidade, esclarecendo uma dúvida lá numa simulação do Tesouro Direto. Qual é o objetivo com essa aula prática? É que vocês tomem posse dos conhecimentos que vocês já têm. Então, juntar as partes, porque foram colocadas aulas semanais, temáticas, e aí nós fomos esgotando os assuntos, muitos deles precisaram de 2, 3 aulas, mas o conhecimento, o conteúdo, as informações, elas estão lá, foram disponibilizadas de maneira gratuita, com muita qualidade, com muita responsabilidade, com vários materiais de apoio, utilizando diversas mídias para que o conhecimento pudesse ser consolidado. Então agora o que cabe? Juntar essas partes e colocar isso em prática. Então esse é o convite para a aula de hoje. Então esse print de tela que nós vamos utilizar é uma simulação que foi feita do Tesouro Direto Selic 2025, e o questionamento que me foi trazido é: tá estranho isso daqui porque a poupança está com rendimento maior que todos os demais investimentos de renda fixa. E se a gente ouve o tempo todo que se eu deixo o meu dinheiro na poupança, eu tenho desvalorização e eu tenho perda, como que na simulação aí do Tesouro Direto eu estou vendo a poupança com um ganho superior a LCIs, LCA, CDBs, fundos DI? Então isso está certo? E aí me foi trazida essa dúvida, ou seja, a minha inexperiência, e é natural num processo de aprendizado, a minha inexperiência ela acaba se transformando num medo, numa insegurança muito grande, e eu travo. E na verdade, com o conhecimento que eu tenho, eu já tenho total condição de analisar aquela informação que me foi trazida para que eu entenda se ela faz sentido ou não. O primeiro ponto, antes de a gente começar a analisar isso em detalhes nessa aula prática, é que assim, os cálculos, gente, eles podem estar bugados. Isso acontece às vezes. Então, erros sistêmicos acontecem. O importante aqui é você entender que não precisa ser refém dessas fórmulas prontas. Então, você está analisando lá números
e vem uma informação, eu preciso colocar o meu conhecimento em prática para que eu consiga me certificar de que aquilo faz ou não faz sentido, de que é uma informação fidedigna ou não. E eu já tenho o conhecimento para isso, embora pareça que não. Só que eu não coloco em prática, eu travo, congelo e é mais fácil eu interromper ali a minha análise, por medo, por insegurança e não por falta de conhecimento. Então, use as ferramentas que vocês já conhecem, o conhecimento que vocês já possuem, para que vocês se tornem livres. Só que o grande ponto é, não pode ter preguiça. É mais cômodo eu permanecer na minha zona do conforto, dizer que eu não sei, que eu não consigo, que está confuso e eu não entendo, e voltar. Então, eu não chego do lado de lá dessa ponte. Eu volto no lugar onde eu estava, na minha zona de conforto, no quentinho do meu edredom. Por quê? Porque meu cérebro me manda para lá. Porque ele quer economizar energia o tempo todo, porque ele me auto-sabota e porque é mais simples assim. E eu já tenho a justificativa que, se eu for questionada, me coloca numa situação tranquila de dizer por que eu não atravessei a ponte. Então, é uma escolha pessoal, faça a sua, tá? Mas não dá para ter preguiça, desculpem. Não dá para eu ficar procurando resposta pronta. Eu preciso atravessar a ponte e eu tenho as minhas pernas e eu tenho a direção a ser seguida porque eu já tenho esse conhecimento. Vamos entender isso um pouquinho de maneira mais prática, então. Nós vamos analisar agora esses dados com o conhecimento que a gente já adquiriu. Eu vou utilizar aqui somente ferramentas, informações, conhecimentos que já foram postados de maneira gratuita no nosso canal. O que eu percebo, eu acredito, pela percepção que eu tenho tido no acompanhamento diário que eu faço com vocês, e eu vou fazer aqui uma analogia, eu acho que é aí que está o ponto de dificuldade, não só de vocês, mas de todo mundo que está no caminho do aprendizado e que tem esse medo e essa insegurança iniciais. Então, primeiro ponto, faz parte, gente, do processo, é inerente ao ser humano. Aceitemos essa situação, né? O medo e a insegurança nos trava. Agora, eu vou permanecer nesta condição ou eu vou me liberar dela, me libertar disso? É aí que está a escolha pessoal. Mas vem a aceitação, isso vai acontecer, então se prepare para que quando acontecer você não trave. Você continue dando os passos para chegar do lado de lá da ponte. Então, todas essas aulas, esses conteúdos gratuitos, tudo que já foi passado aqui, as dúvidas esclarecidas, é como se nós tivéssemos feito retalhos separados de uma colcha. Cada aula avulsa, cada assunto, cada tópico tratado é um retalho dessa colcha. Qual é a dificuldade que a minha percepção está me trazendo de vocês? A dificuldade é eu costurar esse conhecimento, eu unir essas partes. Então, eu tenho aulas lá que foram dadas separadamente, numa ordem lógica de raciocínio, que facilita o aprendizado, mas quando eu digo eu não sei, não é que eu não sei. Tá faltando unir as partes. Por quê? Só vocês unindo as aulas, unindo esse conhecimento que foi passado em partes, porque é assim no aprendizado, o conteúdo precisa ser fracionado para que a gente entenda cada etapa e depois consiga fazer a foto completa. Só que se eu não unir os retalhos, eles não vão se tornar uma colcha. E a razão deles existirem é a colcha. Senão eles vão ser sempre retalhos, partes soltas de um aprendizado que eu não consolido. Então, a dificuldade que vocês têm tido, ou até a inércia de vocês, é de costurar esse conhecimento. Enquanto ele estiver solto nas aulas avulsas, eles são retalhos. Então, mudem esse processo, esse hábito e essa atitude e comecem a fazer a colcha de retalhos de cada um de vocês. Eu vou tentar usar uma ferramenta aqui, brincar de um quadro branco, para ver se isso nos ajuda aí no aprendizado. Então, eu vou usar essa tela aqui, que é a tela da simulação, e a gente vai brincar um pouquinho aqui com o conhecimento que a gente teve.
Primeiro ponto, a gente está falando aqui, pessoal, do Tesouro Selic, certo? Então, a gente vai retomar uma aula lá antiga que nós tivemos. Bom, a gente está falando aqui de Selic. O que é a Selic? Nós aprendemos que a Selic, ela é uma taxa, é um índice básico da nossa economia. A Selic, ela nos é informada através do Copom e ela é revista a cada 40 dias. Então, a cada 40 dias, o Copom, o órgão lá do governo ligado ao Banco Central, eles se reúnem, fazem uma análise de economia, de mercado, de uma série de questões muito técnicas, e aí eles publicam a nova Selic. E aí, para quem acompanha, né, a Selic está, neste momento, em 3% ao ano. Essa é a taxa atual da Selic. Então, esse é o primeiro ponto. Eu preciso saber o que é Selic, senão essa tela aqui, a simulação aqui do Tesouro, não faz o menor sentido para mim, concordam? Por quê? Eu não sei o que é, eu não sei para que serve, eu não sei o que quer dizer Selic, então eu já não consigo avaliar. Mas nós sabemos, vocês já têm a informação. E tudo que a gente estiver falando aqui hoje, que você fala, não lembro mais o que é isso, qual é a minha recomendação forte? Volte para aquela aula, é sinal de que o conhecimento não foi consolidado. Ou, porque não foi colocado em prática, né, eu não comecei a costurar o conhecimento, eu me esqueci dos fundamentos. Então, voltem lá para reforçar o fundamento e poder utilizar. Se vocês não tiverem essa base, por isso que eu comecei lá atrás como básico e a gente vem evoluindo, avançando e aprofundando os assuntos. Porque se eu não tiver esse básico, eu não saio do lugar. E aí não faz o menor sentido. Um outro conhecimento que nós vamos precisar aqui retomar, né, além da Selic, é o CDI. Nós já vamos entender por que a importância do CDI. Mas o CDI, ele também é um índice muito utilizado nos investimentos. Por quê? Porque ele serve como métrica, ele serve como referência para rentabilidade dos investimentos, sempre. A gente já vai entender um pouquinho lá numa parte prática. E uma informação muito, muito importante, o CDI, ele sempre será 1 ponto percentual abaixo da Selic. O que isso quer dizer? Ele sempre acompanha a Selic, sempre. Então, a cada reunião do Copom, né, nesse período aí de 40 dias, o CDI também vai ser alterado. E aí, como é que funciona isso? Se a Selic está em 3%, o CDI acompanha a Selic e ele fica sempre 1 ponto percentual abaixo. Se a Selic atual está em 3%, o CDI, acompanhando a Selic, hoje está em 2,9%. Ok. Nós já vimos aqui, então, retomamos conhecimento. Já tivemos aula de Selic, já tivemos aula de CDI. Nada novo no sentido de nunca ter sido visto. Uma outra coisa importante, poupança, que a gente vai ver ali que foi feita a simulação também. Regra, gente, a nova poupança, ela rende sempre 70% do CDI. Olha aí, porque é importante eu saber o que é o CDI. E não adianta também eu tentar entender o CDI se eu não sei o que é a Selic. Por quê? Eles estão interrelacionados. Então, cada vez que sai uma nova Selic, com esse conhecimento, eu já consigo calcular. Então, vamos ver aqui, ó. Saiu a nova Selic, eu já consigo calcular o CDI e eu já consigo calcular a poupança. Ué, Giovana, não tem nada de poupança aqui, vamos fazer o cálculo. Se ele rende 70% do CDI, o CDI está em 2,9 vezes. Peraí, gente, eu vou mudar a cor, que senão nós não vamos visualizar. 2,9 vezes 70%.
Gente, calculadora simples. Ó, 2,9, tô fazendo ao vivo aqui, vezes 70%, o rendimento da poupança é 2,03% ao ano. Tá? Então, deixa eu passar aqui de novo. Ok. Então, percebo que está tudo muito atrelado. Então, a partir do momento que eu tenho aqui, que eu sei o que é a Selic, eu consigo calcular o CDI. Eu sabendo o CDI, eu consigo calcular a rentabilidade da poupança. Simples assim. E uma outra coisa importante também e que vai nos fazer falta é o IPCA. Tivemos aula de IPCA também. O IPCA, ele basicamente mede a nossa inflação no período. Aí eu vou entender qual foi a minha rentabilidade real e por que a gente fala de juro zero ou juro negativo. Tá, mas como é que eu sei o IPCA? A gente digita no Google de maneira simples, IPCA, Copom, IPCA 2020, por exemplo, né? IPCA 2020, Copom, projeção. O Google vai trazer para você. Só para vocês terem uma ideia, se vocês fizerem isso agora, nesse momento, vai estar lá, IPCA 2020 projetado Focus, vai estar bem assim, IPCA 2020, vocês podem usar isso daqui para pesquisar sempre no Google. Ele vai trazer que teve uma pequena queda na projeção e que o IPCA ele está estimado em 3,04% ao ano, tá? Vamos dar uma destacada aqui também. Esse é o IPCA projetado, é projeção. Pode mudar? Pode mudar. A Selic pode mudar a cada 40 dias, assim como o CDI, o rendimento da poupança e o IPCA, tá? Então, são projeções que estão sendo revistas e analisadas a cada período aí. Então, vejam que aqui a gente tem condição de analisar uma série de pontos já. Aí a gente vai olhar um pouquinho aqui, vamos lá. Gente, se a Selic está a 3%, por que é que eu tô aqui com 4,76? Já é o primeiro ponto que não bate. Então, esse cálculo nessa simulação tá bugada, porque aqui ele tá me dando no Tesouro Selic um rendimento ao ano de 4,76. E nós sabemos, já estudamos Tesouro Selic lá, que ele vai me dar exatamente a Selic mais 0,02 ou 0,03%. Não me recordo agora. Então, ele dá um 0, alguma coisa acima da Selic. Em resumo, ele vai equiparar a Selic. Se está em 3%, não é 4,76. Primeiro ponto de atenção. Só que, a partir do momento que eu tenho o conhecimento aqui, eu consigo fazer essa análise sozinha. Outro ponto aqui. Poupança com rendimento de 3,50. Gente, se a poupança rende, como nós estamos vendo aqui, se a poupança rende 70% do CDI, e isso hoje, né, está me dando 2,03% ao ano, de novo, não é 3,50. Quando nós falamos aqui dessas rentabilidades que foram colocadas aqui no simulador de CDB, LCI, LCA e fundos DI. Vamos falar um pouquinho aqui de CDB, LCI e LCA. Nós já tivemos aula também sobre todos esses itens, né, esses tipos de investimentos. Então, o primeiro ponto,
CDB, a gente vai entrar até depois um pouquinho nisso, mas o CDB a gente sabe que tem desconto, taxação pelo imposto de renda. Então, nós já vamos ter ali um desconto nos rendimentos quando a gente for sacar esse investimento. LCI e LCA, nós sabemos que não tem, são isentos de imposto de renda. Então, puxa, mas eu não lembro nada disso. Tá, se eu estou aqui analisando, fazendo uma comparação ou até pesquisando para escolher um tipo de investimento, não precisa estar tudo memorizado. A gente não guarda realmente todas as informações, nem eu guardo. Mas o que eu faço? Eu vou lá na aula específica, peraí, deixa eu lembrar como é que é a questão de LCI e LCA. E aí você retoma o conhecimento, porque você já sabe o que procurar. O que eu preciso saber da LCI e da LCA? Eu preciso saber a rentabilidade, o tipo que estão me oferecendo, eu preciso dar uma olhada no prazo e eu preciso ver as taxas, né? Os impostos. E aí você consegue, já com o conhecimento que foi passado, tomar as decisões ou fazer a sua análise. Então, nós sabemos que CDB existem os de liquidez diária. Se eu estou falando aqui de Tesouro Selic, eu sei que o Tesouro Selic tem liquidez diária. Agora, esse CDB a 3,85% de rentabilidade bruta, que CDB é esse que foi colocado aqui? Então, se eu tenho a informação e se eu tive a aula, eu sei que existem vários tipos de CDBs. Existem os de falando de prazo, existe de liquidez diária, que eu saco a qualquer momento. Existem os com prazo determinado. A rentabilidade, existe a pré-fixada e existe a pós-fixada. A gente já vai entender um pouquinho sobre isso. Entender não, relembrar, né? Então, que tipo de CDB é esse que colocaram aí? Qual é a liquidez dele? Qual é o tipo de rentabilidade? É pré, é pós-fixada? Sem essas informações, esse 3,85, gente, quer dizer, a tela vai aceitar qualquer número. Então, eu preciso me certificar de que eu estou comparando coisas realmente parecidas, banana com banana, laranja com laranja. Né? Eu não faço vitaminado de laranja e suco de banana. Então, quando ele me traz assim uma simulação, eu preciso olhar ali e ter essa análise apurada. E com esses conhecimentos eu já consigo. A mesma coisa LCI e LCA. Se a gente está falando do Tesouro Selic 2025, eu estou falando numa projeção de 5 anos. É claro que o Tesouro Selic tem liquidez diária. Nós sabemos que LCI e LCA não tem. E a maioria dos CDBs também não tem. Então, por que eu tenho uma LCI e LCA aí? O que eu entendo, a percepção é de que ele está o quê? Fazendo uma projeção pelo mesmo período. Então, se eu tenho aqui um vencimento, a data de resgate ali em cima está em março de 2025, olha, está aqui em março de 2025, o que acontece? Entendo eu, por honestidade da simulação, né, de que eu estou pegando uma LCI e uma LCA no mesmo período. Também com esse prazo de resgate aí lá para 2025, então a gente está falando de um horizonte aí de praticamente 5 anos, para que eu possa realmente comparar coisas que são parecidas, senão não faz sentido. Se eu comparo a banana com a laranja, não faz sentido, tá bom? Então, retomando esses conhecimentos, você já consegue entender que essa simulação ela não tá fidedigna, ela não condiz com os índices atuais. Então, eu não vou usar ela como base para minha tomada de decisão desse meu investimento. Tá bom? Falando um pouquinho aqui, só para a gente fechar essa questão de rentabilidade real ou de juro negativo, então a gente fala aqui de juro real. Lá estou eu no amarelo novamente. Nós estamos falando aqui de juro real. O que é isso? Quando eu tenho uma rentabilidade no final do meu investimento, nós já tivemos aula sobre isso também. Então, a gente está retomando esse conhecimento. Eu preciso pegar a minha rentabilidade menos a inflação do período, para que daí eu saiba qual foi o meu retorno real. Porque senão eu tô com uma rentabilidade bruta só. Então, eu vou pegar o exemplo aqui da poupança, porque daqui a pouquinho a gente vai fazer uma simulação, vai dar uma olhadinha em CDBs, LCIs e LCAs para comparar aqui e entender melhor. Então, o que acontece? Não vimos aqui, calculamos juntos, que a poupança hoje, né, no cenário atual, ela me traz
2,03% ao ano. Esse é o juro bruto. É a rentabilidade bruta. Como é que eu vou saber a real? Eu preciso pegar 2,03, que é o rendimento da poupança, e eu preciso descontar a inflação do período. Por quê? A inflação nada mais é do que a perda de poder de compra, a desvalorização do dinheiro ao longo do tempo. Se nós temos o IPCA projetado aqui pelo Boletim Focus de 3,04% ao ano, nós vamos fazer a conta juntos de novo. Então, vamos lá. Eu deixei R$1.000 na poupança, no período de 12 meses ela me rendeu 2,03 no ano, porém a inflação do período, se confirmar, foi de 3,04. 2,03 menos 3,04 está me dando menos 1,01%. O que é isso? Juro negativo. Esse é o juro negativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se eu deixar o meu dinheiro na poupança, eu estou tendo perda. Por quê? Embora o valor aumente lá no final do período, né? Eu coloquei R$1.000, eu vou ter um valor acima desses R$1.000, porque ele rendeu 2,03. Na verdade, a inflação acabou sendo maior e eu tive perda. Aquilo que eu compraria com R$1.000 quando eu fiz o investimento, hoje eu já não compro mais. Então, o meu dinheiro está se desvalorizando. Embora ele aumente em valor nominal, eu não tenho mais 1.000, eu tenho 1.100 e alguma coisa, mas ele se desvalorizou. Isso é o juro negativo, tão comentado por aí. Então, a partir do momento que eu tenho as informações, eu tenho todo o conhecimento para chegar a essa conclusão. Então, eu não sou mais refém e eu consigo analisar. E sim, vocês têm o conhecimento. O que vocês estão é com medo e com essa inércia, com essa falta de atitude de juntar o conhecimento que vocês já têm, de costurar a colcha de retalhos de cada um de vocês. Uma olhadinha aqui agora, olha, eu fiz a pesquisa aqui, IPCA projetado, 2020 Focus, e ele me trouxe aqui, 3,04. Então, é uma informação fidedigna, não inventei, não criei. Tem outras, e aí é importante também vocês irem para as fontes que são fidedignas, para as fontes que são formais. Então, quando eu penso em Selic, eu tenho que aguardar o Copom. Quando eu falo de IPCA, eu preciso acompanhar o relatório Focus, que é divulgado direto pelo Banco Central. Senão, o que acontece? Eu posso cair em pesquisas aqui. Olha que bacana, foi até interessante eu entrar nesse tópico. Aqui eu estou falando do Focus. Ótimo, que ele está me dando 3,04. Economistas top 5 projetam alta de 2,59. Pode ser que eles estejam certos na análise? Pode, mas é de um órgão formal do governo? Não. Aqui são opiniões pessoais, e por mais que um profissional seja renomado, tenha um tremendo conhecimento, é uma opinião pessoal. Eu posso dizer para vocês que, em função de tudo que está acontecendo, eu acho que a inflação esse ano aí não chega a 3%. Vai chegar em 2,80. Eu posso ter feito uma análise, um estudo, mas é a minha opinião, é a minha projeção. E as opiniões se divergem. Aqui, por exemplo, na Isto é Dinheiro, que é uma mídia também extremamente conceituada, já está aqui, projeção do IPCA para 2020, está menor ainda. Então, tomem cuidado com as fontes, tomem cuidado com o YouTube, tomem cuidado com as pessoas que vocês seguem, com vídeos que assistem, com materiais e artigos que leem. E isso é importante, saibam fazer essa diferenciação. Porque senão, olha, eu li tal artigo de tal corretora, de tal pessoa, de um profissional, de um analista, ok. Eu não estou desmerecendo e nem desvalorizando. Mas eu estou pedindo que vocês tenham sempre a consciência de que ali existe um ser humano,
um profissional com a sua experiência e as suas capacitações, e é uma opinião daquela pessoa ou daquela empresa, daquela casa de análise em si. Ela não vem de um órgão governamental, que é o que, no final das contas, vai definir, né? Vai bater o martelo e divulgar o índice oficial. Então, aqui a gente consegue ter essa parte bem interessante, tá? Então, quando eu passo para vocês as informações, eu preciso usar de responsabilidade, eu me isento da minha opinião pessoal. Por isso que muitas vezes vocês questionam, olha, o que você acha, o que você pensa, me fala de tal investimento. Eu, em praticamente todas as situações, eu vou me isentar de passar a minha opinião pessoal. Porque, na verdade, primeiro, porque a minha opinião pessoal, ela não vem de um órgão oficial, e aí pode haver divergências, é o meu parecer, e eu tenho o direito de tê-lo, mas é o meu parecer, e principalmente porque vocês precisam construir o posicionamento de vocês. Quando eu tenho um parecer pessoal, é porque eu fiz uma análise de uma série de índices, de informações e de ferramentas que eu conheço, e eu cheguei a uma conclusão pessoal, é minha. Não significa que ela funcione ou seja correta para você. Então você precisa construir o seu posicionamento através do conhecimento que você possui, que faça sentido para você. Né? E isso é aos poucos. Então, muito importante esse ponto, tá, gente? Se atentem à fonte das informações que vocês estão recebendo. Eu tenho essa isenção e essa responsabilidade de sempre colocar lá as informações seguindo os órgãos oficiais e não aqui determinadas fontes que são as posições, né, os pareceres pessoais daquela empresa ou daquele profissional, por mais renomado que seja. Respeito, estudo, analiso, concordo com vários posicionamentos, discordo de outros, mas na hora de informá-los com o intuito de orientar e de ensinar, eu me atenho aos dados oficiais, tá bom? Para a gente finalizar, nós vamos, ainda comparando lá aquela questão das simulações lá do Tesouro Direto, vamos entender um pouquinho. Olha, eu estou aqui na plataforma Modal Mais, que é uma das corretoras com as quais eu opero. Eu estou utilizando ela simplesmente porque eu tenho aqui o acesso à plataforma, à prateleira de investimentos de produtos. Então, eu coloquei aqui um filtro, eu coloquei R$1.000, que é o mesmo que a gente tem lá na simulação nossa, tá? Vamos colocando aqui para facilitar. Ó, coloquei os mesmos R$1.000. Deixa eu ver se eu consigo no verde melhor a visual. Não mudou muito, né? Mas eu coloquei o mesmo valor de simulação. Aqui eu coloquei 1.800 dias, de 0 a 1.800 dias por quanto tempo? Por quê, gente? Ó, Tesouro Selic 2025. A gente está em 2020, lá para março, dá uma diferença aí de 2 meses, mas vamos nivelar só para intuito de aprendizado. Então, eu tô falando de um investimento de 5 anos, certo? Cada ano tem 365 dias, vezes 5 anos, eu estou falando de um horizonte de 1.825 dias. Por isso que eu coloquei ali esse limite de 1.800 dias. Por quê? Para comparar banana com banana. E aí ele vai me trazer aqui algumas opções. Vou acrescentar aqui CDB, que eu havia tirado. E vou tirar LC, porque lá a gente tem simulações com CDB, LCI e LCA, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, então, dentro desse filtro. Aí eu peguei 2 exemplos aqui, pra gente fazer conta juntos. Ó, vamos pegar aqui, para entender, relembrar aquele conceito também, já foi passado, já tivemos aula de CDB. Ó, nós temos aqui, deixa eu ver se eu tenho, além desse pré-fixado, eu queria um pós-fixado também. A gente vai usar esse daqui. Pronto, já temos os 2 aqui na tela. Vamos lá, olha que interessante. A gente tem
este CDB máxima que é pré-fixado. O que é pré-fixado? Ele já me diz quanto eu vou ter de rentabilidade no final do investimento. E eu tenho um pós aqui para comparar. Estou pegando esse CDB à vista, 140% do CDI. Então, o que ele está me trazendo aqui, gente? Ó, aqui eu tenho uma rentabilidade de 8,25% ao ano. Eu não preciso fazer conta aqui. Eu não preciso usar como métrica o CDI. Porque ele me oferece uma rentabilidade bruta já direta. Então, tá mais tranquilo de fazer conta. Eu já sei o valor em percentual. Por isso ele é pré-fixado. Porque na hora que eu contrato, eu já sei quanto eu vou ter de rentabilidade no final do prazo. Que no caso aqui, ó, 1.440 dias. Se eu dividir 1.440 por 365, ó, nós estamos falando de 3,9 anos. Vamos arredondar, a gente está falando aqui de 4 anos. Ó, 4 anos. É menos do que o Selic. Tá? Mas é próximo. Mas já percebam que vocês vão conseguir resgatar o dinheiro já 1 ano antes do que aquela projeção lá que o Selic é 2025. Então, já tem uma vantagem aqui de 1 ano, tá? Em termos de prazo, em termos de liquidez. Aí, nós temos aqui também, no caso do pós-fixado, ó, esse CDB à vista pós, ele me oferece 140% do CDI, com uma liquidez de 1.800 dias. E agora? O que eu faço da vida? Primeiro, eu preciso calcular a rentabilidade. Eu não sei fazer isso, sabe? Quanto está o CDI que a gente viu? 2,9 vezes 140%, 2,9. Estou fazendo passo a passo com vocês, gente. Quem faz isso de forma gratuita? Nem em curso pago, às vezes, vocês têm esse conteúdo. 2,9 vezes 140%, 4,06% ao ano. É isso que nós temos aqui de rentabilidade. Opa, então eu tinha o conhecimento já para calcular. Por quê? Eu sei que eu sempre falo, principalmente quando a gente está falando em reserva de emergência, tem que ter pelo menos 100% do CDI, 100% do CDI, 100% do CDI. Se for acima do CDI, de 100% do CDI, é bom. Quando a gente está lá analisando numa prateleira lá de produtos, né, de investimentos, eu vejo 140% do CDI, eu penso, uau, sensacional. Eu já vou e contrato, porque tá muito bom. Tá muito bom? Depende do objetivo do meu investimento. Tudo depende do objetivo. Qual é o meu objetivo para aquele investimento? Essa é a pergunta. Mas aqui eu já vi, então, 1.800 dias, vamos lá. 1.800 dividido por 365, 4,9. Aqui a gente já está falando de 5 anos, tá? Eu estou arredondando, gente, para efeito de aprendizado, ok? E aí você fala, bom, Giovana, então não tem dúvida. É óbvio que se eu for, e vejam a diferença de rentabilidade, né? Porque lá nós estávamos com uma rentabilidade projetada lá no simulador muito abaixo disso daqui, mais próxima aqui do 4,06, mas muito, muito, muito distante desse 8,25. Então percebe que assim, as possibilidades são muitas, existem muitas opções de investimentos e, né, que investimento, né, que CDB que foi colocado lá no simulador, aleatório. Então não adianta, eu preciso ter essa tranquilidade, tá? Então, aqui a gente já sabe que temos uma rentabilidade de 4,0% ao ano, com obrigatoriedade de liquidez só daqui a 5 anos, e essa é a rentabilidade bruta. E ali eu tenho, sabendo também CDB, vamos lá, o outro ponto aqui, imposto de renda, tem ou não tem?
CDB tem imposto de renda. Então, a gente sabe que lá no final também nós vamos ter aí um pequeno desconto nos rendimentos referente à taxação do imposto de renda, que no Tesouro Direto também vai haver. Então, são essas coisas. Ah, mas eu não sei se tem ou não tem. Volta na aula de CDB, porque realmente confunde, gente. Nossa, CDB é isento ou não é? LC é ou não é? LCA e LCI. Volta no conteúdo, retoma, faz um resuminho também. Eu deixei lá sempre muito infográfico, comparativos, tem todo o material disponível. Tá tudo já à disposição na nossa biblioteca. É só costurar, colocar em prática. E aí vocês falam, bom, então é óbvio que esse CDB máxima pré-fixado é o melhor. Depende do seu perfil. Ah, mas isso não é para renda variável? Não, é para investimento. Por quê? Quando você pensa em investir o seu dinheiro, em fazer uma alocação, né, em fazer um aporte, como nós dizemos, o que é mais? Você tem que estar confortável, não pode gerar ansiedade, nervosismo, medo de ficar toda hora olhando e acha que perdeu e acha que ganhou. Tem que ser algo bom, tem que ser algo confortável para você, e é o conhecimento que traz conforto. Conhecimento é unido com o perfil, ele tem que estar alinhado ao perfil, à pessoa que você é, ao tipo de investimento e de risco que você topa assumir. Então, o que é mais importante para você quando você vai investir? Já saber antecipadamente na hora de contratar quanto que você vai ganhar. E aí você tem um risco menor no sentido de rentabilidade, de saber, de conhecer a rentabilidade. Ou você prefere pensar num ganho melhor, não ter perda para inflação, diminuir esse risco de desvalorização pelo IPCA e buscar um pós-fixado. O pré-fixado, gente, ele sempre vai ser maior se comparado aos pós-fixados. Por quê? Porque aqui eu tenho um risco embutido de haver uma perda para a inflação. Eu estou lá com o IPCA projetado de 3,04, não é isso? Para 2020? Se tudo... E aqui eu estou entrando num investimento com duração de 4 anos. Se a economia continuar nessa direção atual, não tivermos grandes impactos de governo, de uma série de questões econômicas, tanto no país aqui como externas que possam influenciar, essa projeção ela se realizar e manter nesses patamares, como vem acontecendo nos últimos anos, inclusive caindo 8,25% ao ano, é um rendimento sensacional. O que pode acontecer? Qual é o meu maior risco quando eu escolho aqui um pré-fixado? O meu risco é da inflação explodir. Cai o governo, acontece alguma coisa muito séria, muito grande, né, de proporções muito importantes, e a inflação dispara e vai para 10% ao ano. Aí o que acontece? Eu vou ter perda. Mas é uma mudança muito brusca de cenário. É isso que eu preciso saber na hora que eu estou tomando a minha decisão. Já aqui, por que é menor? Porque, retomando conhecimento, a Selic não é revisada a cada 40 dias, o CDI não acompanha a Selic, então o que acontece? E a Selic, CDI, eles estão levando em consideração o IPCA projetado também. Então o que acontece? Aqui, por que é pós-fixado? Porque vai acompanhar o movimento e as decisões de economia. Então, se o CDI, que hoje é de 2,9, ele passa daqui a 2 anos para 4,5, gente, são números aleatórios, eu vou receber 140% naquele ano de 4,5. Se a Selic cai para 2,5 ao ano e, consequentemente, o CDI, que é 1 ponto percentual abaixo, vai passar a valer 2,4, o meu investimento também vai acompanhar essa alteração. Eu vou ter naquele ano um rendimento de 140% do CDI, que vai estar valendo 2,4. É isso na hora de escolher. Agora, qual que é melhor? Que é a pergunta que sempre vem. Qual que é melhor? Entendem agora porque eu digo que não tem resposta pronta? Não tem resposta pronta. Eu não vou dizer o que é melhor, eu não sei o que é bom para você.
Eu não sei onde você se encaixa, eu não sei se esse prazo te atende, qual é o seu perfil de investidor, o que você topa assumir, o que tem mais conforto para você. Eu tenho um perfil mais agressivo, eu gosto de arriscar pensando em ganhar mais. Isso é confortável para cada um ou não. Então aqui a gente consegue entender, e tá vendo, eu só coloquei o conhecimento que eu tenho. E aí eu já vejo que aquela simulação do Tesouro Direto tá bugada. Aquilo lá não faz sentido. Não adianta eu colocar uma coisa engessada fixa para um tipo de investimento que tem um monte de possibilidades. Então aqui a gente viu CDBs com rentabilidades diferentes, né? E a gente viu uma série de simulações aqui, olha, que estão fixas, né? Então a gente vê aqui que está fixo e eu não consigo identificar o que é que foi escolhido aqui, ó. Da mesma forma, LCI e LCA. Quando a gente vai lá na prateleira, como nós fizemos, eles vão ter liquidez, né, prazos de liquidez diferentes. Eles vão ter rentabilidades que podem ser pré ou pós-fixadas, eu tenho lá já definido, da mesma forma que eu comparei com o CDB. Então, eu consigo tomar as minhas decisões com os conhecimentos que eu tenho e, inclusive, analisar uma informação se ela está fazendo sentido ou não. Da mesma forma com os fundos DI, que a gente não vai entrar, porque, na verdade, vai se repetir, né, gente? A gente vai aqui, na verdade, o conceito é o mesmo aplicado para vários tipos de investimentos, tá? E aí, a questão de imposto de renda, olha, que é importante eu saber. Eu não lembro. Aqui a gente já vê o que está sendo cobrado ou não. Tá, a poupança não tem, LCI e LCA não tem, o CDB já tem, a taxação do imposto de renda, uma LC tem taxação de imposto de renda, que é a tabela. Mas como é que funciona isso? Volta lá para a aula desses investimentos específicos, tem lá a tabela regressiva, desculpem, de taxação de imposto de renda. É só ir lá e ver pelo período quanto que vai ser descontado de imposto de renda. Né? Se o meu investimento é para 2 anos, eu vou lá na faixa da tabela, dentro desse período, e vejo o percentual de desconto. Se eu estou buscando um investimento lá, um CDB, por exemplo, de 5 anos, eu vou lá na faixa da tabela regressiva de imposto de renda e vejo o percentual referente ao prazo do meu investimento. Simples assim. Tá bom? E aqui, quando vem rentabilidade líquida, gente, descontando aqui os impostos, tá? Então, aqui eu não estou descontando IPCA, não. Vocês ainda precisam, dentro aqui dessa simulação que foi feita, vocês ainda precisam depois lembrar que tem o IPCA para ser descontado, tá? Então, aqui de maneira prática, a gente consegue entender tudo isso, fazer a análise e a gente costurou os retalhos. Nós costuramos o retalho e acabamos de finalizar uma colcha, onde a gente consegue avaliar e colocar todos os aprendizados que já tivemos e fazendo uma análise segura, comparando coisas que são similares, né? E sem preocupação aí de errar. Sabendo que eu estou usando informações oficiais, sabendo que eu já tenho sim o conhecimento e que eu preciso costurar. Então, gente, seja na mão ou a máquina, peguem agulha e linha e comecem a costurar o conhecimento de vocês. Não fiquem buscando resposta pronta, né? Façam as perguntas e exercitem papel, caneta, calculadora. Tornem-se livres. Eu já deixei à disposição no nosso canal no Telegram todas as ferramentas que vocês precisam para isso. Agora é acreditar. Então, quando nós nos perguntarmos lá, eu não sei ou eu estou com medo ou inseguro, muito provavelmente a resposta é a segunda opção, né? Eu estou inseguro, eu estou com medo. E atravessa a ponte. Mais do que isso, destrua essa ponte. Não volte mais, não retroaja, siga em frente.
Vá aumentando o seu conhecimento e chegue do lado de lá. É aqui que nós devemos estar, lá no final. É aqui que está a nossa realização e os nossos bons investimentos. Basta querer. Gratidão, eu espero que essa aula tenha sido muito válida para vocês. Me deem um feedback depois lá no nosso canal, no nosso grupo no Telegram, e coloquem em prática.